Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Cristo e o amor de Maria esteja convosco. Seja bem-vindo para mais um podcast do Jovem Medita. Hoje iremos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se junto de Jesus e perceberam que alguns discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Com efeito, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Bem assim, ao chegar da praça, não comem nada sem se lavarem, e seguem ainda muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar corpos, jarras, vasilhas de metal, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram então a Jesus por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras. Ele disse: O profeta Isaías bem profetizou a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestar culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. E dizia-lhes: Sabeis muito bem como invalidar o mandamento de Deus para afirmar a vossa tradição. De fato, Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Segundo vós, porém, se alguém disser a seu pai ou sua mãe: O sustento que eu porei vos dá a corbã, isto é, oferta, não os deixeis fazer nada para seu pai ou sua mãe. Assim, anunciai a palavra de Deus por causa da vossa tradição que transmitistes, e fazei ainda muitas outras coisas semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje ele é bem longo, um pouco é, é, difícil de interpretar, porque na verdade aqui é como se Jesus estivesse sendo atacado, né, pelos fariseus da época, porque os discípulos dele se alimentavam com as mãos impuras, né, sem lavá-las antes da refeição. Era uma tradição bem comum deles na época, né, e isso é bem importante. Por isso que Jesus é questionado isso várias vezes, né? Só que esse evangelho ele vem mostrar duas formas, duas realidades diferentes. A lei de Deus, que é a que Jesus cita, né? E a lei, né, a tradição humana, que é o que os fariseus tá explicando. Tá questionando Jesus por seus discípulos não seguir. Tão tal que Jesus, ao responder ele fala que este povo me honrará com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que significa isso? É que os fariseus naquela época eles estavam manipulando a lei de Deus para deixar o seu humano mais agradável, para deixar o seu lado humano melhor, mais agradável. Por isso que Jesus fala, né, diz que eles são hipócritas em relação a isso. Né, nós cristãos que nos estamos na missa diariamente, a gente vê essa necessidade muito bonita. E esse evangelho de hoje, ele está dentro da oração eucarística, quando o padre pergunta o nosso coração. E nós respondemos: coração ao alto, nosso coração está em Deus. Naquele momento ali, nós estamos realmente com o coração em Deus, né? Será que nosso coração está em Deus quando a gente responde dessa forma? E será que nós deixamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas? Nós preferimos manipular essas vontades de Deus, assim como os fariseus manipulavam a lei, para que o nosso humano se sinta mais agradável. Né? O Evangelho de hoje traz uma reflexão, né,
de comportamento da nossa vida, né? Dessas mudanças que nós precisamos para, né, vivemos em Cristo, né, se agradando, fazemos com que Cristo realize as suas vontades em nós. Isso é um lado bem importante, né, meus irmãos? E que nós refletimos, né, de que será que nós estamos fazendo a lei de Deus, né, ou que nós estamos querendo sempre que as nossas tradições humanas, né, façam essa manipulação da lei de Deus em nossa vida. E que nós estejamos sempre de coração presente a Deus, né, em corpo, não somente de corpo presente, mas sim de coração, unidos no mesmo coração, para que nós possamos fazer sempre a sua vontade. Amém, meus irmãos? Tenham um bom dia, que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.